Olha aí, meu amigo, se torna cada vez mais claro para todos que o Lula é um completo fracassado. O governo 3.0 dele não é nem sombra daquele Lula do passado, daquele Lula que conseguiu se eleger com 20% de vantagem no segundo turno. Isso aí acabou, aqueles recordes de aprovação e tudo mais, isso é um passado muito distante. O Lula de hoje é um cara completamente enfraquecido e antiquado, que usou de fórmulas ultrapassadas para tentar se manter no poder e vem perdendo a sua popularidade, a sua capacidade política, os seus apoios numa velocidade incrível, inacreditável. Realmente o Lula está derretendo a olhos vistos e o seu governo está cada vez mais enfraquecido. Vamos conversar então sobre esse tema, sobre essa análise aqui do pessoal da Revista Oeste, mas antes não se esqueça de se inscrever no meu canal se você ainda não for inscrito, e se você quiser colaborar ainda mais com o meu trabalho, você pode se tornar membro patrocinador aqui do canal, com valores a partir de R$ 1,99 por mês. Você me ajuda bastante dessa forma, pode ter certeza disso. Pois bem, Lula, terceira vez na presidência da República. O pessoal coloca aqui, inclusive, que ele não ganhou as eleições, o Bolsonaro que perdeu. Eu vou além, eu digo que o Bolsonaro foi perdido nas eleições. Forçaram a barra legal para colocar o Lula no poder, fizeram o diabo. Primeiro de tudo, tiraram o cara da cadeia para que ele derrotasse o Bolsonaro, era o único que conseguiria fazer isso. Fizeram o diabo para conseguir viabilizar a campanha dele, prejudicaram o Bolsonaro bastante nessa história, a mídia contra o Bolsonaro, a mídia inteira, setores inteiros da sociedade, a Faria Lima, MBL, um monte de isentões, todo mundo contra o Bolsonaro. Como se a derrota do Bolsonaro não significasse a chegada desse animal ao poder, né? Mas enfim, aconteceu. O Lula, com todo esse esforço por uma margem absurdamente apertada, voltou à presidência da República, e aí muita gente acreditou que, na verdade, o Lula repetiria os feitos do passado. Meu amigo, isso não aconteceu. Ele entrou ali com uma chamada frente ampla, um monte de gente aí, né, que inclusive no passado criticou o Lula, ex-adversários, gente que saiu do partido do Lula, todo mundo voltou para apoiar o Lula, fazer essa frente ampla, né? Então partidos, líderes, políticos do Centrão, essa turma toda veio para compor o governo Lula e tudo mais. Seria aqui, né, um governo de coalizão, para ele terminar a vida pública dele como uma grande liderança e tudo mais. Enfim, o caminho que ele escolheu foi totalmente o oposto. E eu não sei por que o pessoal acreditou que seria dessa forma. A gente viu a decepção de vários nomes crédulos, como Henrique Meirelles, logo de cara. O Lula assumiu o mandato. Aliás, Lula foi eleito antes disso. Ele deu tchau, falou: Lula de humor, boa sorte pra vocês. Aonde que esse pessoal tava com a cabeça para apoiar o Lula e achar que ele ia fazer algo diferente disso? Um governo de conciliação, um governo de unidade nacional? Não, o Lula ia fazer o que ele sempre fez, só que com ainda mais intensidade, com muito mais pressa. Veio com sangue nos olhos para se vingar de todo mundo que colocou ele na cadeia, que chamou ele de corrupto e etc, né? Então, o pessoal aqui da Revista Oeste disse que ele colocou em prática o que ele sempre fez, aquela forma ultrapassada de fazer política, acrescentando pitadas de seus antigos vícios, né? Abrindo espaço aqui muito grande para partidos pequenos e um feudo muito grande para os petistas dentro do gabinete ministerial dele, se isolando basicamente. Essa é a verdade. Aí, o governo hoje não, há muito tempo, né? A gente já vê isso no final de 2023. O governo já não tinha base de apoio no Congresso Nacional, então não conseguia aprovar absolutamente nada. Sendo o cúmulo disso, estarmos já em março, sem um orçamento aprovado pelo Congresso Nacional, porque o Lula não consegue articular isso aí de forma adequada. E pode sair um orçamento terrível para o governo, não duvido que isso aconteça não. Então o governo está desconectado, inclusive, dos votos que o levaram à presidência da República, aqueles votos principais, os que fizeram a diferença, mas o Lula não tá nem aí para isso, essa é a verdade. Para ele, essa turma toda não passa de um bando de idiotas úteis, que eles são de fato. Todos os isentões que votaram no Lula para tirar o Bolsonaro são idiotas úteis e agora ficam se remoendo aí pelos rumos que o governo tomou. Não tem novidade nenhuma, não tem surpresa nenhuma, todo mundo sabia que o Lula seguiria por esse caminho. Pois bem, hoje o Lula está no pior momento dele, provavelmente de todos os governos, eles dizem aqui que é isso de fato,
Provavelmente sim, é o pior momento de toda a carreira presidencial do Lula. Um cara que acumula 10 anos de governo do Brasil, cara, uma década governando o Brasil, nunca esteve num patamar tão baixo de popularidade quanto hoje, mais ou menos 24%, que é praticamente nada. A reprovação eles colocam que foi para 41%, não sei em que pesquisa, várias estão colocando acima de 50%, 55% provavelmente. O cara está, de fato, despencando em todas as formas, né? 62% da população afirmam que não querem que o Lula se candidate a uma reeleição, enfim, né? O governo tem feito uma série de problemas aqui, econômicos principalmente. Não sei por que muitos acreditaram que o Lula ia trazer uma política fiscal consistente, a reduzir gastos públicos, né? Enfim, não, o cara tá usando daquela mesma mentalidade petista ultrapassada de o Estado como motor, como indutor da economia, o gasto é vida, vamos torrar dinheiro para a economia prosperar. A gente sabe que isso é uma furada, isso não funciona, isso quebra um país, mas o Lula não tá nem aí, meu amigo, tá repetindo a forma do passado de fato aqui, né? E é por isso que vários aliados de longa data do Lula, o Cacai, aqui o Antônio Carlos de Almeida Castro, né, que é amigo do Lula, advogado dele e tudo mais, falam o seguinte, né, coisas do tipo, que o Lula aqui é outro, né, o do terceiro mandato não é aquele do passado, é um cara que não faz política, que está isolado, que está capturado, quem está perto dele não consegue falar, né, o que ele teria que ouvir, ele não quer ouvir também, não quer que seus erros sejam apontados, né, e também perdeu aqui os velhos amigos políticos dele e a capacidade de fato, fazer a diferença na cena política. O pessoal da Revista Oeste diz aqui que o Lula caminha para uma derrota anunciada, né? Aquele que será vencido em 2026, independente de quem triunfe. E bem, né? Eu torço para que a derrota do Lula seja o quanto antes. O pessoal fala, ah não, vamos deixar o Lula sangrar até 2026. Isso já aconteceu em 2005 e foi péssimo para o Brasil. O Lula se reelegeu, depois fez a Dilma se reelegeu e o Brasil se quebrou. Se o Lula tivesse sofrido impeachment lá em 2005, que foi quando a oportunidade apareceu e ele devia ter perdido o mandato, o Brasil teria seguido outro rumo. Imagino que melhor, não dá para saber, mas teria seguido outro rumo. Então, para mim, o Lula tem que ser derrotado o quanto antes, no mais tardar nas eleições do ano que vem, porque o Brasil não aguenta mais o mandato desse indivíduo aqui, desse desqualificado, obviamente. Mas o fato é que o Lula de hoje é uma sombra do passado, não tem um apoio político que já teve, não tem um capital político que já teve, não é o cabo eleitoral que ele foi no passado, o Bolsonaro é muito melhor que ele nesse sentido, Lula é o que restou para a esquerda, e ele é incapaz de fazer uma esquerda nova, de replicar os sucessos do passado e de compartilhar o que ainda resta do seu prestígio político, que não é muito. O cara é antiquado, é obsoleto e a esquerda está morrendo junto com ele. Mas me diga aí o que você achou da minha análise, colabore com o nosso debate, se inscreva no meu canal se você ainda não for inscrito e até a próxima.